Salve, turma boa! Semana de 27 de março a 3 de abril, hoje, quarta-feira, mais de 18 horas. Vamos lá para mais uma aula de atualidades. Pedindo a você que sempre dê um like, curta, que assista os outros vídeos, clicando no canal do Vencendo Concursos e descendo em vídeos, não só da minha disciplina, você sabe que lá tem um repertório enorme, não é verdade? De modo que aproveitem também a promoção dos livros. Eu estou fazendo o 18º livro, que vai ser de fevereiro, eu acredito que até o final de abril. É muito interessante isso, que eu consigo ter, sim, material para formular questões todos os dias, mas nem sempre com muita intensidade. Por exemplo, nesse mês eu estou tendo muita dificuldade de transformar os temas em questões. Então, aproveitem os livros já existentes com questões inéditas de Brasil e mundo e aproveitem a promoção, que eu acho que é um material fundamental na sua preparação, tá? Estou trabalhando todo dia no livro, mas eu não vou ficar inventando questão que eu acho que não tem cabimento cair. Os assuntos, sim, mas muitas vezes nossos assuntos são análises. E análises são mais ligadas, por exemplo, a redação, a uma questão dissertativa, a uma interpretação de texto, também em atualidades, mas costuma ser mais factual. E é curioso, esse mês eu estou patinando, né? Não vou fazer uma questão com esse tema porque não me parece pertinente, tá? Tem esse critério, porque é o critério de 20 anos dando aula de atualidades em concursos públicos, tá? Então vamos lá. Deixo aqui os meus endereços pessoais. Principalmente peço para você me seguir no Instagram, porque eu tenho colocado todo dia uma notícia relevante. Se você quiser entrar em contato comigo para adquirir a coleção de livros com questões comentadas inéditas Brasil e Mundo, é pelo WhatsApp, tá? Manda uma mensagem, eu retorno. É em PDF, eu mantenho o preço a R$25, se comprar 4, se comprar 3, leva 4, aí é R$70, tá? Então, é o que eu posso ajudá-los e vocês me ajudam também. Que dá um trabalho enorme fazer o comentário. Semana de 27 de março a 3 de abril, começando com temas de mundo. Saindo daqui, tá. Olha só esse dado, que muitas vezes uma notícia como essa eu não consigo transformar numa questão, né? Ou até acho que eu até bolei uma sobre o número de mortes, mas eu estou muito mais preocupado em entender, né, o que diz a notícia. Incêndios florestais pioram a qualidade do ar em várias partes do Brasil. Segundo o relatório internacional, 80 mil mortes por ano são provocadas por doenças relacionadas à poluição. É óbvio que a poluição ela não é somente oriunda dos incêndios florestais, tá? E esse relatório analisou a qualidade do ar em 134 países. Fortaleza foi a única cidade que ficou dentro dos parâmetros estabelecidos pela OMS, né? Manaus é a pior capital. Então, pegando a fala de uma pessoa da Faculdade de Medicina da USP, né? Tem muito a ver com um El Niño muito extremo que nós observamos no ano passado, Marco Aurélio Franco, professor da USP. E também ele fala também que induzem elevadas emissões de material de particulado na atmosfera, impactando a visibilidade e a respirabilidade. A capital paulista, que todo mundo fala que é muito poluída, parece uma posição intermediária, mas ainda excede em 2 ou 3 vezes as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então, o médico do INCOR, o Biratã de Paula Santos, afirma que o organismo tem uma boa defesa para produtos químicos para poluentes, que as principais causas de óbito de poluição são doença coronariana, infarto do miocárdio, isquemia ou acidente vascular cerebral, câncer de pulmão e câncer de bexiga. Eu jamais imaginava que o câncer de bexiga podia estar associado à poluição do ar. Mas aqui está acrescentando não só
a ideia de que a poluição do ar vem pela emissão de gases, né, dos automóveis, das indústrias, mas também das queimadas. Então você acrescenta isso ao seu repertório. E olha o número, hein? 80 mil por ano. É uma epidemia. Isso aqui é uma curiosidade, né? A gente vai falar muito de... dizem que será um dos maiores Jogos Olímpicos da história. E é para vocês entenderem como é que é valorizado o esporte no Brasil. Então o COB deu o preço de quanto cada um vai ganhar. Quem recebeu o ouro por individual ganha 350 mil, em grupo 700 mil. Dependendo do time, né? Se tiver 22 jogadores, né? O Brasil não vai para a Olimpíada no futebol, né? Mas sei lá, vai dividir e ganha menos, né? Coletiva 1.500.000, prata 210 mil, e aí tá a tabelinha. Óbvio que eu acho que deveria ser mais, porque custa muito caro o treinamento de uma pessoa para chegar até as Olimpíadas, né? Não sei se esses 350 mil custeariam os 4 anos de preparação de um atleta. De qualquer forma, quero acreditar que pelo patrocínio e outras coisas mais, a premiação suba, né? Mas está aí uma tabela interessante e que se valorize muito dos nossos atletas e que nossa atenção fique muito... as provas vão cobrar questões das Olimpíadas, tá? Já estou de antemão. Bom, o Macron esteve no Brasil, presidente da França, e assinaram 20 acordos bilaterais. Então eu vou citar alguns desses porque é impossível. Criação de um centro de pesquisa da biodiversidade amazônica, cooperação jurídica entre os países em matérias penais, uma parceria entre o Parque Amazônico da Guiana, na Guiana Francesa, e o Parque Nacional do Tumucumaque, no Amapá, né? Negociações, o acordo teve iniciação em dezembro com o Sarkozy, criar esse Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade. A Amazônia vale mais em pé do que derrubada, né? Então, tentar extrair de lá o máximo que a tecnologia pode. De repente, eu sempre digo, né? Eu brinco com meus alunos que lá na Amazônia está a cura para a minha calvície. Quem pode afirmar que não? O que se conhece, né? Então, envolvem ecologia, energia, agricultura, inteligência artificial, direitos humanos, uma série de acordos e uma aproximação, até muitos memes fizeram aí, né, da viagem do Macron aqui no Brasil, mas nada saiu na mídia e nem eles se pronunciaram sobre o acordo União Europeia-Mercosul, tão esperado para se formar o maior bloco econômico do mundo, já que a França é a maior opositora a esse bloco. Todavia, vamos entender que tinha lá um mal-estar entre o antigo presidente e o Macron, houve falas, um agredindo o outro, e tem um viés político, obviamente, de aproximar os dois, dado que a Guiana Francesa pertence à França e tem parte na Amazônia não legal, mas a Amazônia total, né? Ela tem uma grande parcela da Guiana Francesa. Daí o porquê do interesse da França nesse centro de biodiversidade. Olha, pela primeira vez a Comissão de Anistia concedeu uma reparação coletiva e pediu desculpas aos indígenas Krenak. Isso foi ontem, na terça-feira, do norte de Minas. Então, também estavam analisando os índios Guiraucá, né, que tiveram aí suas terras ocupadas durante o regime militar e tinham sido rejeitadas em 2022. Eles nunca receberam indenização ou compensação por isso, já que até agora apenas pedidos individuais eram analisados. Os pedidos de reparação coletiva são uma novidade, então atenção, e foram incluídos no regimento da comissão em 2023. Aliás, hoje eu vi que Clarice Herzog, a mulher do Vladimir Herzog, também foi anistiada aí pela comissão de anistia que está ligada
aos direitos humanos. Esse tipo de pedido não gera ressarcimento financeiro, mas no caso dos indígenas podem representar uma nova etapa na garantia de direitos, como retificação de documentos, SUS e avanço na demarcação de terras. Então é uma novidade esse pedido de desculpas aí dessa comissão de anistia, né? Sobre o que aconteceu com esses indígenas durante 64 até 85. Ficou grande a manchete, mas é porque eu quero mostrar uma coisa que eu tenho dito há muito tempo e que agora é oficial. Dados do Ministério do Trabalho mostram que 85% dos empregos com carteira assinada em fevereiro tinham remuneração abaixo de 2 salários mínimos, portanto menos de 2.824. Essa proporção é alta, mas diminuiu 9 pontos ante o mesmo mês do ano passado, quando era 94%. Hoje, 85% estão nessa faixa. Na prática, está se gerando emprego, mas emprego com baixos salários. Dependendo da cidade onde você mora, do custo de vida, do preço da cesta básica, do preço do aluguel, eu posso dizer o preço do aluguel de uma kitnet na cidade de São Paulo não sai com condomínio e tal por menos de R$ 1.500, quero afirmar que vai sobrar para a pessoa 1.300 trabalhando 44 horas no regime semanal, né? Então, isso é preocupante, porque você está gerando renda baixa e criando o abismo social que vai dar um índice Gini muito alto, porque 85% desses novos empregos ganhando até 2.800, com essa inflação, tá aí, ó, o gráfico, né, em milhares de pessoas, e veja que 75 mil empregos ganhando até um salário mínimo. Ok, em algumas regiões do Brasil se vive bem. Agora, veja, a mais de 10 salários mínimos caiu, né? Então, pessoas que ganham acima de 14 mil, acima de 5 a 10, tal, que às vezes é uma pessoa só que ganha, que seja 5 salários mínimos, para sustentar uma família com 2 filhos, é muito delicado. Só 10 mil pessoas conseguiram aí esse tipo de salário. Então, eu estou aqui exatamente porque nós estamos nos preparando para o emprego público que pretende remunerá-lo de forma acima dessa faixa que gera emprego no Brasil, né? E aí a vantagem de você estar estudando e se dedicando, porque o mercado de trabalho está empregando, mas está pagando muito mal. É essa a realidade que eu gostaria que eu sempre tenho dito, sem me referir àqueles que não estão desempregados e nem sequer procuram empregos, ou estão na informalidade. Manchetes. Algo também que só confirma tudo que nós estamos... é Datafolha, é polêmico, ok. Eu vou deixar você achar isso. Mas... não acho que seja crível ou razoável avaliar o Datafolha, não sendo um fato político, né? Mas eu acho que é só conversar com o seu vizinho, com todo mundo. A sensação de segurança entre os brasileiros aumentou significativamente. 2/3 dos brasileiros sentem algum grau de insegurança ao caminhar nas ruas à noite. 5 pontos a mais entre aqueles que se sentem inseguros, em comparação a setembro do ano anterior. A insegurança é algo, e a segurança pública é algo da pauta, mais de 50 dias, 2 criminosos não foram pegos lá no Rio Grande do Norte. Bom, Israel negou 30% da ajuda humanitária para o norte de Gaza em março. Desde 1º de março, 29 das missões. Então não é toda a ajuda que está entrando, porque Israel não está autorizando.
Então não pensem vocês que basta pensar em ajudar e não. E a coisa em Israel está ficando cada dia mais complicada. Esse final de semana foi o dia de maiores manifestações contra o Benjamin Netanyahu, sobretudo porque ele não está resolvendo a questão dos reféns. Já se fala em convocar novas eleições em Israel. Há um lado que defende a guerra, mas é importante saber que Israel está dividido. Não é uma unanimidade que todos aceitam o que está acontecendo dentro do próprio Estado de Israel. E ele conseguiu aprovar uma lei fechando um canal de TV, censura a Al Jazeera. Mas a Al Jazeera presta serviços ao mundo extremista. Ok, mas as pessoas têm liberdade de assistir ou não, né? E ele fechou esse canal de TV, que é um dos poucos canais que chamou de terrorista, né? Acusou de ter participado. Ela tem um viés islâmico completo, mas é um canal de TV que eu não estou defendendo, entenda. Ela consegue trazer notícias do mundo islâmico para nós que nós não conseguimos por outros canais. Se é enviesado, se é ideológico, eu tiro quando eu percebo, mas quando é uma notícia factual, a gente não consegue por outros meios anunciar a Al Jazeera. E eu tenho severas críticas, mas vejo como uma censura. Esse é mais um, Recep Tayyip Erdogan é mais um dos autocratas do mundo. Ele governa a Turquia há 20 anos. E ele está transformando a Turquia num país quase que misturando o Estado com religião islâmica. Ele pertence à OTAN, a Turquia é um país emergente, tem uma posição estratégica porque ela faz exatamente a ligação, só pegar o mapa entre Europa e Oriente Médio. E ele tinha uma certa... agia como um certo ditador lá dentro, mas nas urnas ele perdeu o controle de duas cidades. A capital, que não é Istambul, é Ankara, e Istambul, onde ele foi prefeito e começou a carreira política. Não agiu, ao que parece, com força para manipular as eleições, como a gente vê no Putin, e estamos aí entristecidos com o que Maduro tem feito, né? E sofreu uma derrota. Não quer dizer que ele caiu nem nada, mas é um autocrata que sofreu um abalo aí, né? Nas suas estruturas de poder. Não tivemos tantas rápidas esse mês. No Brasil, de 2022 a 2023, o número de crianças e adolescentes, ontem foi o Dia Internacional do Transtorno do Espectro Autista, aumentou em salas de aula comuns, ou seja, juntos com alunos sem deficiência. Saltou de 400 mil para 600 mil, de 2022 para o ano passado. Simplesmente o que eu li dessa reportagem como um todo, para sintetizá-la a vocês, é que os diagnósticos estão ficando cada dia melhores. E isso é muito importante, de diagnosticar, para que a gente evite o preconceito e faça o devido tratamento na sala de aula com pessoas com esse espectro, né? Não há nenhuma outra análise. Não, é a internet, são as drogas. Não, ninguém tem conhecimento científico para atribuir o porquê disso. Apenas a reportagem diz que a medicina está evoluindo e está diagnosticando melhor. Hoje eu vi que um juiz, aos 46, acabei de ver, agora às 5h30 da tarde, que um juiz descobriu que é autista aos 47 anos. Uma outra pesquisa, essa um pouco me preocupa, crianças no Brasil estão 1 centímetro mais altas e mais obesas. Ou seja, estão crescendo, mas não estão desenvolvendo, né? Foi a Fiocruz que fez, junto com a Universidade College de London. Observou 5 milhões de crianças de 3 a 10 anos. É aquela história dos ultraprocessados, né? Do falta de acompanhamento da alimentação das crianças, do bombardeio da propaganda da alimentação aí de hambúrgueres. Eu gosto, mas
Não dá para ficar nessas porcarias só. É preciso uma educação alimentar a partir da própria escola também, né? Porque essa obesidade, ela já está revelando crianças com pressão alta. Tá? Vamos para as notícias de mundo. Muitas análises, né, pessoal? Achei essa aula bem interessante porque eu estou fazendo mais uma análise do mundo contemporâneo do que realmente vomitando fatos aqui para vocês. Rússia protege Coreia do Norte com veto de resolução da ONU. Texto pretendia renovar um painel independente de especialistas que investigam as violações das sanções do Conselho de Segurança por Pyongyang, que é a capital, né? Claramente, e já é fato, a Coreia do Norte, que tem uma indústria de armas muito forte, foi encontrado na Ucrânia munição feita na Coreia do Norte, lançada pela Rússia. Portanto, se forma aí, né? E o Conselho de Segurança queria manter um painel de investigação contra a violação dos direitos humanos, o uso indevido de armamento nuclear, e a Rússia vetou. Lembrando que a Rússia é um dos 5 membros permanentes, junto com China, Estados Unidos, Reino Unido e França, que tem o direito ao veto. Tá? E a China? Para a gente pensar se existe aí um lado do mundo, Coreia do Norte, China, Rússia, ela se absteve. Eu falo e canto a bola para os meus alunos. A China é impressionante. Ela vai comendo pelas beiradas, não entra em polêmicas e vai vendendo, e vai vendendo. Vejam o que vem por aí nos slides. Mas aqui sela claramente uma aproximação de Moscou com Coreia do Norte. Vetou qualquer tipo de ação, foram 13 a favor, né? E a China se absteve, faltando um voto, que era o da Rússia, que não permite qualquer supervisão sobre isso que eu falei, né? Os testes balísticos e, fundamentalmente, o abuso dos direitos humanos. Vamos lá. Pronto. Isso aqui é uma análise que eu peguei de um economista, acho que foi do jornal Valor Econômico, ou foi um jornal internacional, The Economist, e traduzi para o português, enfim. Olha o que está acontecendo em larga escala e para longo prazo, a China dando uma reviravolta na sua economia. Vamos ler. Excesso de produtos chineses baratos aumenta tensões comerciais. Estados Unidos e União Europeia mostram preocupação com a situação. As fábricas da China estão produzindo mais aço, automóveis e painéis solares que sua economia em desaceleração pode utilizar, forçando uma enxurrada de exportações baratas para os mercados estrangeiros. O excesso de oferta de produtos chineses em indústrias-chaves está alimentando as tensões entre o maior fabricante do mundo e seus principais parceiros comerciais, inclusive os Estados Unidos e a União Europeia. Seu excedente comercial global de bens disparou, se aproximando agora de $1 trilhão. Isso faz com que, obviamente, aí você vai dar um pause e vai analisar o final, o texto até o final, bati aqui na mesa, até o final, que a gente não tem esse tempo todo, gostaria de tê-lo, e vai perceber que quando é a história mais básica do capitalismo. Tenho muita banana no mercado, aliás, está caríssima a banana, eu gostava de comer uma banana por dia para dar energia, já estou diminuindo o consumo. Né? Mas quando você tem muita banana no mercado, o que acontece com o preço da banana? Cai. E nós não estamos falando de banana, nós estamos falando de aço, automóveis e painéis solares, que são produtos altamente rentáveis.
Ora, isso destrói a indústria americana e europeia. Então não é uma corrida puramente armamentista. No mundo globalizado, os países mais pobres vão se aproximar do mercado chinês porque querem pagar mais barato. É o famoso dumping, né? Que é baixar o preço, porque ela está produzindo mais do que o seu mercado consome, para exatamente jogar no mercado internacional. Então, entendam esse cenário chinês, porque há uma crise imobiliária na China, produziram muitas casas e não há gente para comprar, e ela está rapidamente encontrando uma saída, partindo para esse tipo de indústria. E causa um grande temor. Veja, no caso do Brasil, quanto mais a China crescer, ela que é o maior parceiro econômico, a gente fica, mas o Brasil tem que gostar da China. Não tem como não gostar da China, meu irmão e minha irmãzinha. É o que mais compra o nosso produto. Se ela for mal, nós estamos lascados, né? Então, óbvio que eu condeno o regime chinês autoritário, autocrata também, como o da Turquia, o da Rússia, de Belarus, do Maduro, possivelmente, né, não permitindo que a candidata da oposição se inscreva. Ele disse que ela não tentou se inscrever, o Brasil está muito preocupado. Eu quero aguardar um pouco mais para ver o desenrolar desse processo que está aí em andamento na Venezuela, tá? Mas, voltando para fechar esse tema, é um cenário para os países ricos, óbvio, até para a gente, porque se a gente quiser entrar nessa concorrência, a gente não vai conseguir nunca, né? Nós não temos nem tecnologia e muito menos indústria para concorrer. E aí o Brasil vai ficando o grande fornecedor de matéria-prima de soja, carne, ferro, e a nossa indústria não avança, e os ricos brigando que nem cachorro grande lá em cima, né? Interessante essa análise, muito interessante. Olha, isso é uma reportagem dessa semana que, enfim, não havia aparecido e me surpreendeu. O que darei ao meu filho hoje, uma mãe cubana falando. Falta de comida somados aos longos apagões, centenas de pessoas se manifestaram em 17 de março. Estourou agora, chegou para a gente. E maiores protestos desde 2021. A Cuba está mais um país da América Latina sem pensar o Haiti, que agora diz que está numa transição para um processo eleitoral, vamos aguardar, né? Eu vi uma reportagem de um haitiano que deixa sua mala pronta todo dia para sair correndo. Então as autoridades admitiram que em 2023 não tiveram dinheiro para importar 100%, porque Cuba não tem comida, gente. É uma ilha que produz tabaco e cana. Não tem de onde tirar. Eu posso contar, eu fui a Cuba nos anos 90, é dramático a questão alimentar. Cria um porco e tal, mas arroz, feijão não tem que comprar, né? E sem dinheiro, isso está levando ao racionamento de comida a 11 milhões de cubanos. Então caiu a agropecuária 35%. Então pediu ajuda à ONU, está faltando leite para as crianças e isso está levando o país a barcos não tendo com trigo para produzir pão, não tem pão. Então, em sua pior crise econômica em 3 décadas, a ilha registra uma escalada inflacionária, né? Então, desde que houve a Revolução Cubana, é evidente que a União Soviética, quando existia, ajudava a Cuba. Agora, além do bloqueio norte-americano, as coisas vão mal em mais um país do hemisfério sul da América Latina, e independente do regime autoritário também, condenável,
a gente tem que pensar que Cuba, as pessoas não têm nada a ver com o regime, não é verdade? Então, estão se manifestando porque estão passando fome, é isso, nada mais do que isso. Preocupante, porque vai somando, né? Na verdade, nós vamos somando. Crise na Venezuela, crise no Haiti, crise em Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, uma ditadura tentando entrar nos Estados Unidos. Ave Maria, né? Não bastassem os nossos problemas aqui, nós estamos vendo esse mundo do Sul sem vislumbrar aí, digamos, uma solução para o elemento fundamental, que é a alimentação. Triste notícia, né? Independente de... A gente tem que ser um pouco imparcial nessas notícias, um pouco não muito, né? Pensar não pelo regime. Olha, gente, aconteceu um negócio terrível ontem. 7 trabalhadores morreram num ataque de uma ajuda humanitária que estava sendo levada à faixa de Gaza por um ataque de Israel. E sabe qual foi a fala do Benjamin Netanyahu? Isso que me deixou mais pé da vida. Foi ele dizer, olha, acontece. E imediatamente os ingleses chamaram o embaixador israelense, porque, pera um pouquinho, essa World Central Kitchen é uma das grandes entidades que fornece alimento para países que estão passando por crises humanitárias. E Israel bombardear, pelo amor de Deus, né? Nós já estamos vendo pessoas morrerem afogadas na busca por alimentos na faixa de Gaza. Essa coisa está sendo assustadora e eu não gosto quando ela fica... eu digo assim, piorou um pouquinho, nós estamos aceitando. Piorou mais um pouquinho, nós estamos aceitando. Piorou um pouquinho, nós estamos aceitando. E vai acontecendo e a gente vai normalizando o caos e vai se acostumando com notícias trágicas e absurdas, e isso me preocupa, isso me assusta. Mas o que dizer, né? É uma guerra, e guerra tem dessas coisas. Assumiu finalmente, de centro-direita, Luís Montenegro, o primeiro-ministro de Portugal, junto com o Partido Socialista, afastou o Chega, que era de extrema-direita. Ele disse que vai ficar 4 anos, mas a notícia é que para que essa união fosse feita, ele ficaria 2 anos e os socialistas governariam 2 anos. O que importa é que se chegou a um consenso no país que tem a segunda maior parcela de brasileiros, mas ele está com um pouco mais do que a maioria e afastou o partido anti-imigração, que cresceu muito, chamado Chega, que era de extrema-direita. Como eu sempre repito, eu não gosto da extrema-esquerda, eu não gosto da extrema-direita. Eu prefiro ali a conversa centralizada, cedendo cada um para um lado e pensando sempre nos mais pobres. E nesse caso de Portugal, muito tem a ver com a nossa história, porque muitos brasileiros estão passando por xenofobia. Inclusive perguntaram numa prova de uma prefeitura que eu vi aí no site de questões, o que era xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro. E brasileiros estão vivendo isso em Portugal, mas vamos torcer para que esse primeiro-ministro não persiga o nosso povo e seja coerente com os direitos humanos. Bom, acordamos hoje com essa notícia de um terremoto em Taiwan, que está entre 2 placas tectônicas, o maior em 25 anos. Taiwan vem se preparando, assim como o Japão, porque teve um terremoto em 99 que morreram 2.500 pessoas. Até agora se tem dado de 9 pessoas mortas, mas eu acho que esse número vai subir.
100 edifícios foram danificados. O terremoto foi bem pesado, 7,4 é um terremoto bem duro. Até Taiwan, coloquei hoje no meu Instagram uma reportagem até do Fantástico, tô nem aí. Às vezes o Fantástico tem coisa boa também, explicando a importância de Taiwan, a produção de chips, sendo disputada pelos Estados Unidos, é o maior produtor de chips do mundo. Então, desde a geladeira da sua casa ao automóvel, ao computadores, é Taiwan. E qualquer abalo em Taiwan, seja um abalo sísmico, que eu sempre repito, não tem nada a ver com questão ambiental, são movimentos de placas tectônicas que atingiu uma cidade, como seria a grande, eu vi o cara falando lá de Taiwan hoje, que ocorreu como se fosse para nós aqui de São Paulo, numa cidade próxima à Grande São Paulo. Vamos chutar aí, sei lá, São Bernardo do Campo. O terremoto foi e a capital é Taipei. A ilha é pequena, mas 29 tremores. As imagens são assustadoras. Como tem um país altamente tecnológico, eles conseguiram filmar e eu fico muito impressionado. Eu tenho pânico de terremoto, porque eu não confio na construção civil brasileira e sorte que nós estamos distantes das placas, né? Mas lá a tragédia não foi maior, porque nos últimos anos eles se prepararam muito. Qualquer outro país do mundo, que não fosse o Japão, Taiwan, ou os países que estão aí no chamado Círculo de Fogo, com um terremoto nessas proporções, teríamos milhares e milhares de mortes, como ocorreu na Turquia o ano passado. Tá? Vamos aguardar para... Agora, sempre falo, não tem nada a ver com tragédia ambiental. Isso aí é tragédia natural que sempre existiu, infelizmente, afeta a vida das pessoas. Mas a coisa foi hoje de manhã, então... E as provas gostam de perguntar de vulcões e terremotos, o que vai fazer? Pessoal, aqui, olha, eu deixo sim o meu merchan com os livros que os editais estão dos 6 últimos meses antes desse edital. Talvez o livro 14 não, mas muitos editais falam a partir do segundo semestre de 2023. Né? Então, cada livro, essa é uma capa que eu faço virtual, só para divulgar, e coloco o período em que os temas são abordados, de julho a agosto, de agosto a outubro. O livro 16 eu demorei 2 meses exatos para fazer, né? Que é onde eu recolho assuntos desse período. O 17, que é o último, que está aí. E agora estou escrevendo o 18, que vai ser de 15 de fevereiro. Não sei se terminarei em 15 de abril. Acho mais provável dia 30 de abril. Hoje eu consegui fazer uma questão, né? Então, não vou... Vocês vão observar, quem adquirir, que a qualidade das questões, principalmente do comentário, transforma em verdadeiras apostilas. E por que eu acho importante? Porque eu lanço isso marcando o período. Quando você compra uma apostila de atualidades e ele não diz o período qual é, você pode estar sendo enganado. Então, aqui não, aqui tem um período e aí você se adapta conforme o seu edital. Por isso eu acho fundamental. Vou na banca, eu vou comprar um livro de atualidades. Espera um pouquinho. Atualidades de 2022, você está sendo engabelado. Tem que se concentrar no período, tá? Por isso a gente grava semanalmente. E a ideia é que você entre em contato comigo novamente por esses endereços aqui, essencialmente pelo WhatsApp, porque eu mando em PDF pelo WhatsApp da pessoa. É só mandar um recado para mim. Pede para qualquer jovem que ele vai te ensinar a mandar um recado para aquele que não é seu amigo. É muito fácil fazer isso. Você não precisa me adicionar aos contatos, é só mandar um recado e que eu respondo. Agora não, que estou gravando em modo avião. Segue a gente lá no Instagram. No YouTube eu coloco as aulas que eu gravo semanalmente. Então, se você quer
digamos, uma playlist, eu não sugiro, porque eu prefiro que você fique aqui no Vencendo, porque aqui no Vencendo você vai assistir outras aulas, outros editais lá, então eu não sou cabotino ao ponto de achar que só a minha disciplina é importante, não, a minha disciplina é muito importante para ajudar outras disciplinas, como direitos humanos, português, redação, atualidades, realidade brasileira. É fundamental estar informado e a par do mundo científico, do mundo do cenário político internacional, porque isso vai te colocar diante de temas que são cobrados em provas. Manda o WhatsApp, eu faço um desconto, aproveitem esses livros e aproveitem as aulas semanais aqui no canal do Vencendo Concursos, tá? Deixo também aqui os endereços para quem está assistindo pela primeira vez do Vencendo Concursos. Entre em contato com a equipe de vendas, peça o seu desconto, veja se não tem um edital ao lado da sua casa e você não sabe, e com excelentes oportunidades. O Cristiano analisa muito bem edital, ele conhece muito disso, ele trabalhou muito com os editais, ele disseca muito bem, ele fala, olha, esse aqui que está com 2 vagas, não vá nisso, ele vai chamar 30, eu conheço essa banca, eu conheço essa prefeitura, então ele é muito detalhista, porque às vezes a gente vê um edital que parece que tem poucas vagas, mas não, vão chamar 30, 40, 50 pessoas, é exatamente para afastar alunos, e as pessoas deixam de prestar esses concursos, tá? Então esse era o recado dessa semana, de 27 de março a 3 de abril, te espero dia 10 aqui para mais uma aula com bastantes fatos internacionais e nacionais comentados e analisados, te preparando para a sua aprovação. Meu carinho, meu agradecimento, até o dia 10, um forte abraço, tchau, tchau pessoal, fiquem bem aí. Adiante!